noite, estamos aqui no CR para ministrar mais uma vez uma canção de alegria, de entrega e adoração ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história, me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem desanimar. Como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história, me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só tudo pra você, não sou do mundo não. A honra, louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Muito boa noite, meus amados irmãos. Eu sou Ana Luísa, filha e serva amada do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estou aqui, lutando contra a codependência emocional, contra a procrastinação, contra aquela dificuldade de dizer não, de agradar as pessoas, contra uma coisa que eu venho percebendo há muito tempo, contra a prolixidade, ou seja, aquela situação que você fica se explicando demais para as pessoas, repetindo as mesmas coisas sem necessidade, né? Mas, como filha do Senhor Jesus Cristo, como um Deus que a gente serve e entende que Ele muda todas as coisas, Ele transforma, Ele refaz, Ele ressignifica, colocando tudo diante dEle. Hoje eu estou mais livre, hoje eu venci por mais um dia de cada vez, em Cristo Jesus. Amém? Então, eu estou aqui a convite do nosso líder, do nosso coordenador Marcos Vinícius, né? Hoje está à frente do programa Celebrando Restauração aqui na Igreja BCJ, Natal, Rio Grande do Norte, né? E eu que estou desde o iniciozinho do CR, entrei junto com ele, Joana, entre outros membros aí, a gente todos os anos estava ali fazendo até hoje. E criamos uma bagagem muito boa para estar aqui um pouco compartilhando a minha história com vocês, né? Como o Celebrando entrou na minha vida, como essas mudanças entraram na minha vida, e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Primeiramente, eu fiz até um quadrinho há uns anos atrás, quando eu testemunhei uma primeira vez, sobre quem era eu, quem era aquela pessoa que não tinha uma identidade na mão do Senhor. Eu fiz um paralelo do antes e o depois, né, do processo, né, que estamos, né, eu falando de mim, mas
que todos nós, colocando diante de Deus, nós vamos dar um processo para o resto da vida, né? Então eu fiz um quadrinho aqui, ó, do antes e depois, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Coloquei assim: alguns anos no deserto, relacionamentos destrutivos, coração endurecido, vários episódios depressivos, sem vida, sem esperança, sem prosperidade em área nenhuma, autossuficiente, não queria buscar ajuda de ninguém, eu resolvo minhas coisas, ninguém precisa saber. A minha felicidade, a minha identidade estava na mão das coisas ou das pessoas, ou seja, não consigo um trabalho, aconteceu coisas inerentes na vida e pronto, minha vida virava aquele deserto, né? Minha felicidade dependia daquilo. Ou das pessoas, né? O que as pessoas falavam ou achavam de mim, coisas ruins ou boas, eu ficava naquela montanha russa, né? Se achassem coisas ruins, então eu me sentia aquela pessoa, né? Porque minha identidade estava no que ela achava de mim, né? E então eu ficava aprisionada nas minhas emoções, principalmente nas emoções do passado, né? Eu ficava ali naquele passado e não conseguia seguir em frente, né? Por isso não tinha prosperidade nenhuma. Então, assim, quando eu iniciei o CR, que eu vou contar daqui a pouco a história, deixando Deus agir, né? Você começa a tirar um pouco o controle da sua mão. Então, o que acontecia comigo? Relacionamentos construídos no Senhor. Comecei a perceber os sinais, né? Entender, estudar. Quais os sinais que o Senhor quer de um relacionamento, né? Então, você vai aprendendo, vai vendo, não, esse sinal é bom, eu vou seguir esse caminho. Um coração começou a se quebrantar, né? Se quebrantar. Minha alegria começou a vir do Senhor. Totalmente do Senhor, independente das circunstâncias, eu estava alegre porque o Senhor estava do meu lado a todo o tempo. Comecei a sentir essa presença do Senhor, comecei a permitir, a querer, a buscar, né? E é um processo também isso. Comecei a prosperar também em outras áreas, comecei a tentar empreender, comecei a conquistar respeito e conquistas, algumas conquistas e respeito de algumas pessoas, porque eu não me permitia, eu sentia o que ela falava de mim, então eu não tinha respeito. Mas a partir do momento que você se posiciona e você sabe quem você é, que você é filha amada de Deus, ninguém tira isso de você. Pode achar o que for de você, você sabe quem você é em Cristo, não no que você acha de mim, entendeu? E minha felicidade realmente ficou nas mãos do Senhor. Comecei a me sentir liberta a cada dia dos meus traumas emocionais, principalmente. Para iniciar oficialmente minha história, assim, um processo de mudança, eu queria começar com um versículo que eu chamo hoje o versículo da minha vida. Porque toda vez que eu penso alguma coisa, que eu penso, né, vem aquelas questões ainda da sua identidade, eu olho para esse versículo e vejo como Deus tocou meu coração nesse dia. Eu vou contar a história dele também, como ele chegou até mim. E como isso mostra quem você é, quais os planos que o Senhor tem para a sua vida, né? Então, o versículo é Jeremias 29:11. Principalmente nessa versão aqui, que fala: porque sou eu, o seu Deus, que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Quais os planos, né? Planos de fazê-los prosperar. E eu me encontrava, assim, lamentando todo meu tempo, assim, os anos pareciam sem mudanças, né? Então, continuando, planos de fazê-lo prosperar e não de te causar danos. Planos de te dar forças, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vou explicar um pouquinho esse versículo. Eu estava num relacionamento destrutivo, há muitos anos nesse relacionamento, eu não conseguia sair. Eu não me percebia que eu estava realmente num processo de costume, de codependência emocional, eu não me percebia, eu não conseguia sair daquilo, porque era meu hábito, era meu costume, eu queria fazer dar certo como se eu, Ana Luísa, tivesse um superpoder de fazer com que o outro me aceitasse primeiro como eu sou, e segundo, eu fazesse toda a carga do relacionamento dar certo se fosse minha, né? Então, nesse dia eu estava muito desgastada, muito infeliz, e inclusive estava junto com uma pessoa e eu decidi ir para a igreja. Eu já estava indo, frequentando aquela pessoa que aceita Jesus, mas fica no banco lá atrás e não se aproxima, não
não interage realmente, não é uma servidora do Senhor, né? Então era aquela igreja, aquela crentezinha de banco que nem me considerava crente, nem falava para as pessoas, né? Então eu fui na igreja esse dia, lutando, briguei. Ah, você vai lá, lavagem cerebral na sua cabeça, enfim, era assim que a pessoa tratava. E eu fui contra a situação, brigada, e lá parecia que algo me incomodava, que eu tinha que ouvir essa palavra. Eu vi esse versículo através do pastor Márcio, que estava pregando nesse dia, mas ele estava explicando sobre a questão da sua identidade em Cristo, né? E ele falou assim, a gente coloca realmente a nossa identidade nas pessoas, né? E nas coisas. Se as coisas estão boas, ótimo, eu tô legal. Se as coisas estão ruins, pronto, sua vida acabou, você não presta, você é incapaz. Se as pessoas acham que você é legal, beleza, você é legal. Se as pessoas acham que você não presta, que você é aquilo outro, pronto, você se sente aquilo, né? Então sua vida você nunca ia ter o controle da sua vida. Então nesse dia eu ouvi isso e ele disse, coloque a sua identidade no Senhor. Porque o Senhor, quando você pergunta para Ele, você vai acreditar nos homens ou no que o Senhor fala? O Senhor fala, você é minha filha amada, na qual eu me alegro, né? Então eu saí com essa mensagem para a minha vida, e principalmente nesse versículo que falava assim, eu tenho um plano de não te causar danos, de te fazer prosperar, de ter uma vida e ter uma esperança. E como é que eu me encontrava? Sem vida, sem esperança, sem prosperidade e cheia de danos emocionais, um maior que o outro. E eu disse, eu não estou nos planos do Senhor. A minha vida não está nos planos do Senhor. E, Senhor, nesse momento eu disse, Senhor, eu quero, mas me ajude. Eu até me emociono, porque eu encontrei uma força que eu não tinha. E você vê que é realmente Deus na sua vida, porque eu não conseguia sair daquela situação. Era um cativeiro, mas eu não conseguia sair daquela situação. Então, assim, continuando a minha história, fiz alguns tópicos aqui para não ficar tão longo, né? Eu vinha não só desse relacionamento destrutivo, que foi o mais longo, na qual morei junto, casamos assim, né? Moramos juntos, né? Vivamos e tal. Mas se eu olhasse para trás, depois eu percebendo isso, eu vinha de um ciclo de relacionamentos destrutivos. Cada um foi tendo seu dano maior, né? Outros difíceis, mas esse foi o que eu mais gostei. Então eu queria realmente... Tive uma codependência não só dessa pessoa, mas como da família toda, né? Eu queria aquela família, eu queria viver aquela realidade. Então, eu realmente lutei com o que eu não podia, né? Da forma mais errada possível, como se eu realmente fosse fazer tudo acontecer. Eu tivesse esse poder na minha mão e o outro não tivesse a escolha, né? E eu queresse que a pessoa tivesse o compromisso comigo, né? Que ela não tinha. E aí, nesse contexto, né, você insistindo, não tem como. Você se anula, a minha vida começou a descer de ladeira abaixo. Comecei realmente a ter problemas emocionais graves, né? Então, eu cheguei a ter depressão, cheguei a ter um pouco síndrome do pânico, cheguei a tomar remédios para depressão, chegou muita angústia, ansiedade, e eu comecei a me isolar de tudo e de todos. Porque eu não queria que as pessoas soubessem o que eu estava passando. Assim, na frente de todos, estava tudo muito bem, ótimo, mas lá dentro de mim eu estava completamente quebrada, completamente destruída, completamente sem forças, sem esperança, e foi cada vez pior mesmo. Isso interfere, né, como o nosso querido pastor Márcio falava, e é uma pura verdade, um abismo leva a outro abismo, né? Você se anula, você vai ficando irada, você vai ficando isolada, você vai ficando deprimida, e você se afasta também da sua família, que são os seus pilares, né? Então eu me afastei dos meus pais, né? Ficava tentando viver em um outro mundo, uma outra realidade, e chega um momento que se estoura, chega o estopim na sua vida, né? Eu lembro que chegou um momento que eu estava chorando dentro do carro para ninguém ver, numa das milésimas vezes que eu voltava, era humilhada, traída, e eu insistia naquilo, mesmo depois de tudo que eu estava vivendo, eu não queria enxergar, eu vivia numa negação, porque eu criei um mundo tão maravilhoso e que eu lutei por aquela minha fantasia de que eu ia viver aquilo com aquela família, mas não ia. Mas eu lutava. E numa daquelas vezes que a realidade caía na minha vida, né, num dos momentos que eu fui humilhada, traída, e eu cheguei em casa, fiquei dentro do carro para ninguém me ver chorando, antes de eu chegar no meu quarto,
porque eu não estava aguentando, eu estava no desespero, numa angústia, e quem chega nessa hora? Meu filho, Lucas Gaspar, da igreja que todos conhecem. Ele estava fora, chegou, e logo quem me vê, ele. Só que Deus tinha um plano para ele me ver, não era uma cena que eu queria que ele me visse, mas é uma das cenas que mais me marcou, porque ele fez o seguinte: mãe, você não precisa disso, mãe, você não percebe o quanto que você está se acabando, mãe. Eu amo essa pessoa, porque essa pessoa foi muito bom para mim, mas ela não é boa para você, e eu sei separar as coisas. Mãe, eu vou te falar uma coisa, eu vou até pegar um papel para fazer a cena que ele fez para mim, que eu acho que pode servir para vocês também. Ele fez: mãe, você esse papel, quase todo ano você fica se desgastando, ele acaba, acontece as mesmas coisas. E olha que ele tinha adolescente, eu acho que ele devia ter uns 13, 14 anos, por aí. Não lembro bem a idade dele. Ele fez: mãe, eu vou pegar esse papel aqui, eu vou só fazer 7 vezes por cada ano que você tá com essa pessoa. Essa é a primeira vez que ele terminou e fez isso com você, ó. Aí aqui ficou você. Mãe, esse papel tá a mesma coisa? E ele com raiva, viu? Aí eu assim... E ele: aqui é a 2ª vez, aqui é a 3ª vez. E ele com raiva assim: aqui é a 4ª vez, 5ª vez, 7ª vez, 8ª vez não, mas ele falou só 7. Esse é o papel. Olha como ele está. Mãe, esse papel é você. Você quer esperar ser destruída completamente por causa de uma pessoa? Quantas vezes você quer fazer isso na sua vida? Porque você não vai ser a mesma pessoa, você está cavando um buraco mais fundo para a sua vida, né? É difícil falar isso, porque hoje me dá uma alegria de Deus usar meu filho, de Deus me fazer acordar para o que eu estava vivendo, para o que eu estava buscando. E o pior é que eu me sentia vítima da situação. Então, meus queridos, depois desse momento, finalmente eu decidi procurar ajuda, porque eu percebi que a minha autossuficiência, que o meu orgulho, que eu fingi que nada estava acontecendo, eu ia acabar realmente muito pior do que aquele papel. Porque os pensamentos que vinham na minha cabeça já eram assim: ah, você não serve para nada, você não é importante, você não vai conquistar as suas coisas porque você é bloqueada. Olha só, né? Você não nem conhece a Deus direito, ninguém tem nem amor por você direito, sabe? Você não vai fazer falta aqui. Eu não cheguei a ter vontade de querer planejar algo contra a minha vida, assim, mas eu cheguei a pensar de tipo assim: Senhor, eu queria que acontecesse alguma coisa e eu sumisse. E num desses dias que eu estava bem depressiva, que eu estava dentro do quarto, não quis nem me levantar para nada, que eu dia olhando para o teto, trancada, eu só queria dormir. Eu juro a você que eu até procurei remédios para tomar e dormir por uns dias e esqueceu essa tristeza toda. E aí eu lembrei do meu filho, de Lucas, e eu disse: não, essa pessoa precisa de mim. Eu preciso lutar, eu tenho uma pessoa que eu sei que me ama muito, eu sei que ele não vai carregar essa dor nas costas dele. Por que eu fico pedindo para não existir, Senhor? Que desesperança é essa? Aí lembrei do versículo novamente e foi quando eu fui buscar ajuda. E eu, com muita vergonha, procurei pastor Márcio, que as pessoas comentavam que ele ajudava, né? E ele já estava iniciando o processo do CR, né? E ele me falou sobre isso. Então, procurei ajuda do CR, me envolvi mais na igreja, entrando num PGM, um PGM mais específico, que eu já tinha ido para alguns, principalmente de casais. E entrei também e procurei ajuda psicológica. Então, eu vejo que Deus coloca anjos nessa terra e a gente tem que realmente buscar esse suporte de pessoas que têm um amadurecimento, de pessoas que têm uma bagagem emocional, de pessoas que realmente são usadas por Deus para transmitir esse amor de Deus para você. E pastor Márcio e Nilce me acolheram de uma forma que eu não sei nem explicar. Teve um dia que eu estava tão mal que Nilce me acolheu na casa dela, não tinha comida, me deu comida, eu tomei banho lá, eu estava sem força até de me arrumar, ela me ajudou, ajeitou os meus cabelos, porque ela viu que eu precisava me sentir amada, e ela não me conhecia. Pastor Márcio também foi lá, orou comigo, me acolheu, me explicou muitas coisas que eu não entendia, os caminhos que eu estava escolhendo, né? E eu percebi que ele falou assim: olha, Deus tem essa mão aqui de bênçãos e tem essas mãos de maldição. Os caminhos da maldição muitas vezes são atrativos.
E às vezes os caminhos da bênção nem parecem ser tão atrativos assim. Porém, Deus fala, escolha as bênçãos. Porque eu sei que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você vai ter um retorno no final. Pode ser um caminho espinhoso, mais difícil. Pode ser muito mais doloroso. Mas escolhe o meu caminho. E eu fui refletindo, fui sendo discipulada, não só por pastor Márcio, mas pastor Tagino me atendeu, me acolheu. Enfim, eu busquei realmente a ajuda das pessoas. E busquei o CR. E eu tenho até umas historinhas para falar um pouco também da minha autossuficiência quando eu entrei também na psicóloga. Quando eu entrei na minha psicóloga, eu falava para minha mãe assim que eu não ia para psicóloga porque eu não queria ninguém sabendo da minha vida e o que é que eu falar para alguém ia me ajudar, né? Olha a ignorância e orgulho mesmo. E quando eu cheguei lá, a psicóloga, que eu já tinha ido algumas vezes, tinha gostado, mas assim, sem me entregar, sem falar, ela começou a falar eu comecei a falar as coisas e ela, e eu comecei a contar quantas vezes ela fazia isso, pra você ver como eu estava acreditando. E depois eu falei, olha, eu não gosto de ficar esse eu gosto mais de feedback. Ela, você quer feedback? Aí falou, um monte de coisa, brá. Eu fiquei assim, eu saí lá atordoada, errei o caminho 1000 vezes para chegar em casa, mas aquilo assim, eu vi que deu uma chacoalhada para acordar, eu vi que, caramba, esse negócio vai funcionar. Então assim, tomei remédio até escondido, eu tinha vergonha para depressão, né? E para honra e glória do Senhor, eu fiz tudo isso ao mesmo tempo. Eu fui pro PGM, tive uma liderança muito boa, Valderi era meu líder, ele me explicou muitas coisas sobre a codependência também, explicando que a codependência também é um vício, né? E ele fez, Ana, você ora, mas a palavra ora tem a palavra ação também. Ora, ação. Tome atitudes diferentes para você viver resultados diferentes. E aí eu comecei a acordar com a caminhada do CR na minha vida, onde você vê que você está numa negação, onde você vê que você não entrega o controle da sua vida para o Senhor, onde você percebe que você precisa ter esperança, onde você começa a abrir os olhos para a sua vida realmente. E aí, nesse longo processo, quando eu realmente decidi entregar minha vida, as coisas começaram a mudar. Mas antes de mudar, eu percebi que eu precisava realmente persistir em oração, persistir em ação, e principalmente na obediência a Deus. Então, seguir os passos, muitas vezes eu não queria seguir os passos, nem estar lá. Mas eu disse, eu vou fazer aquilo que eu não quero fazer, mas aquilo que eu devo fazer, né? Então, é uma escolha. Eu percebi muitas coisas com o CR. A primeira delas foi a negação. Só para você ter uma ideia, eu entrei lá, o pastor Márcio me convidou, disse que achava que eu tinha problemas relacionados com a dependência emocional. E eu pensei, não falei pra ele, pensei assim, como assim eu tenho problema com codependência emocional? Poxa, eles que me maltrataram, eu que estou fazendo tudo por esse relacionamento, eu me doei, eu fiz tudo e mais um pouco, eu é que era para ter terminado e eu não tive essa coragem. Depois de tudo que eu fiz, como pode? Eu não tenho codependência emocional não, mas eu vou fazer só pra... Depois ele não me conhece bem, ele vai ver que eu não tenho isso, né? Breve ilusão. O primeiro slide que eu vi na negação foi um elefante no meio de uma sala, todo pintado da cor da cortina. Todo mundo chegava ali, via aquele elefante no meio da sala e você fingia que ele estava ali da cor da cortina, que ele não existia. E eu estava fazendo isso na minha vida, né? Então foi o primeiro BRA aí do CR. E aqui hoje de manhã eu escrevi assim a conclusão aqui, e depois de toda essa ajuda, do fortalecimento que você tem com os facilitadores do programa Celebrando, do Encontrão, dos pastores, do CR, dos profissionais da área de saúde, né, que são importantes, eu procurei ajuda todas ao mesmo tempo, porque eu percebi que eu não ia conseguir tudo sozinho. Então eu escrevi aqui, para ser mais breve, né, depois que eu me fortaleci, eu aprendi a buscar direto da fonte, que é Cristo. A renovar todos os dias a minha fé, a minha identidade e a minha esperança. E o amor ao próximo em Cristo, buscando diretamente da fonte, que é Ele. E não é aquele amor que você ama as pessoas que você gosta, é aquele amor das pessoas difíceis, daquelas pessoas que a gente não tem afinidade, né? Eu aprendi isso.
seja por aquelas pessoas meio grosseiras, seja aquelas pessoas que você não tem um bom entendimento, não tem uma boa compreensão. Mas assim como eu quero ser aceito como eu sou, nos meus momentos que eu não estou tão legal, a gente tem que aprender a amar as pessoas, né? Então, isso eu também aprendi no CR. Pedindo ao Senhor todos os dias sabedoria, paciência, discernimento, pedindo ao Espírito Santo de Deus que habita dentro do seu coração, para que ele transforme toda aquela atmosfera, né, de atrito em paz, uma atmosfera de amor, né? Então eu tenho pedido isso e todos os dias a gente tem que pedir porque somos falhas, né? Tem dias que você está mais alvoroçada, tem dias que você está mais calma e você precisa realmente tentar um equilíbrio, tentar sempre encontrar uma ponte para conseguir se relacionar com os outros, que é uma das artes mais difíceis, né? Porque somos pecadores, falhos, todos os dias a gente tem que estar se policiando, se revendo para melhorar a cada dia, né? Então, gente, quero falar aqui uma coisa também muito importante, né? Que, assim, sem a ajuda do CR, eu não ia ter identificado muitas coisas que eu estava vivendo, essa minha codependência emocional, essa minha identidade nos outros, né? Mas uma coisa fundamental que a gente precisa fazer, e eu falo assim de mim e do que isso causou na minha vida, é nossas escolhas, né? Comecei a perceber que as minhas escolhas erradas causaram aquelas situações que eu vivia, que eu me sentia como vítima da situação. Então, a melhor escolha que eu fiz foi fazer parte do CR e de todos esses anjos que o Senhor colocou na minha vida, e eu agarrei essa oportunidade de ser mentorada por eles, né? Porque, assim, existe uma coisa que Deus não faz, que Deus não controla, que Ele lhe deu o livre-arbítrio, que são as suas escolhas, né? Então, eu fico feliz de eu ter escolhido participar do CR, de ter aprendido e aprender até hoje. Eu sempre gosto de estar refazendo, porque a gente continua com certos hábitos, mas precisa ter o controle, né? Então, assim, eu falo, Deus não faz a parte que Ele deixou para você fazer. Ele te deu a escolha, né? Ele te deu a bênçãos e a maldição, né? Então, eu vou finalizar com um texto que resume muito essa percepção que o CR nos dá, tá bom? Vou finalizar com isso. Mas antes também de ler o texto, eu quero falar para vocês que também foi muito bom perceber o que é você viver num relacionamento construído no Senhor, né? Hoje eu tenho meu esposo, vamos fazer 4 anos de casado, 6 anos de relacionamento. E foram 2 pessoas imperfeitas, cheias de vícios, traumas, mas que a gente se propôs a caminhar junto com o Senhor. E Ele também fez o CR, de uma forma muito melaborante. Eu conheci Ele de uma forma diferente. E hoje é muito bom você saber que não tem uma pessoa que quer estar acima, nem uma pessoa abaixo, mas que caminha lado a lado com você, fazendo aquele, né, triângulo, né, onde o Senhor está no centro. Faz toda a diferença do que é um relacionamento realmente cheio de defeitos, mas construído no Senhor, né? E valeu a pena a gente aprender a escolher certo, tá? Agora eu vou ler o texto. O nome do texto chama-se O Buraco. Ele fala de vários cenários. Primeiro cenário. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Eu estou perdido, sem esperança. Não é minha culpa. Levou uma eternidade para eu encontrar a saída. Segundo cenário. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo não vê-lo. Eu caio nele de novo. Eu não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, eu levo um tempão para sair. Terceiro cenário. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está ali. Ainda assim, eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Eu já sei onde eu estou. É culpa minha. Mas eu saio imediatamente. Quarto cenário. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Por fim, eu ando por outra rua.
É isso, meus irmãos. Fica essa reflexão, exatamente essa percepção de cenários que o CR nos ajuda a caminhar com os princípios de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um. Espero que essa mensagem realmente tenha entrado fundo no coração de vocês. Tá bom? Um beijão.